Bom nós estarmos juntos mais uma vez, início de semana, para que essa semana nossa seja abençoada, seja iluminada. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos para a terceira mensagem dessa série, na segunda carta de Pedro. O capítulo é o capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus para que a gente assimile a palavra de Deus em nossos corações, né? Senhor, nós somos tão necessitados na Tua presença santa, nós somos carecidos de orientação, de instrução, da iluminação do Teu Espírito Santo por meio da Tua palavra. Fala conosco, deixa clara a mensagem que Tu queres que nós possamos receber nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O perigo dos falsos mestres é a mensagem que eu quero falar para nós nesta noite. No século XIX, mais propriamente 1865, os banqueiros nos Estados Unidos reuniram-se para resolver um problema que eles estavam enfrentando: notas falsas do dólar. E eles então reuniram um grupo de pessoas para treiná-los a identificar as notas falsas. Só porque o treinamento se deu basicamente com o manipularem notas verdadeiras do dólar. E eles ficaram um bom tempo manipulando, manuseando as notas verdadeiras. Eles não aprenderam nada sobre notas falsas. Mas depois de um tempo, essa mesma turma selecionada, ela podia, de olhos fechados, tocar numa nota de dólar falsa, que eles sabiam na hora qual era a verdadeira e qual era a falsa. O apóstolo Pedro, nesta carta, ele parte do mesmo princípio. Nós precisamos conhecer a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro povo de Deus. Nós precisamos conhecer de tal forma que, se o que é falso se aproximar da gente, a gente consiga identificar
rapidamente. A igreja, gente, nunca foi ameaçada apenas por pessoas fora da igreja, perseguida por imperadores, por líderes. A igreja sempre foi muito ameaçada dentro dela, quando surgiram pessoas com intenções erradas, com posicionamentos equivocados ou até premeditados para explorarem a própria igreja. Por isso, depois de exaltar o valor das Escrituras, no capítulo 1, Pedro agora vai falar sobre a diferença entre o falso e o verdadeiro dentro da igreja. Eu quero destacar aqui 3 considerações, 3 afirmações que nós podemos fazer à luz desse texto. A primeira delas, os falsos mestres sempre existiram. O versículo 1 diz assim: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também haverá falsos mestres entre vocês. Pedro mostra que o problema não é novo. Ele diz: em Israel isso já acontecia. Lá atrás, no tempo do profeta Ezequiel, muitos levantaram-se falando que era a boca de Deus, palavra de Deus, e não tinha nada a ver com Deus. Quando Deus estava chamando a atenção do povo para se arrependerem, para voltar para ele, os profetas falsos diziam: não, está tudo bem, vai ficar tudo bem, é tempo de paz, e não era. Assim aconteceu também nos dias do profeta Jeremias. Homens levantando-se no meio do povo, movidos por vários interesses, dizendo: não, é tempo de paz. O nosso Deus, ele jamais permitirá que o templo seja aviltado, seja difamado. E não, Deus estava dizendo: vocês vão para uma terra que ali será castigo para vocês. Não existe nada desse negócio de falar meu templo, templo do Senhor, templo do Senhor. Então vejam, é antiga esse desvirtuamento daquilo que agrada a Deus. O erro sempre procurou se infiltrar no meio do povo de Deus, lá do Antigo Testamento. Não devemos imaginar uma época dourada da igreja sem heresias, sem erros, sem distrações. Elas sempre existiram e sempre existirão. Pedro afirma isso, ele diz assim, ó: haverá entre vocês falsos mestres. Ele não diz poderão, ele fala, não, haverá. Vai entrar gente dentro da igreja distorcendo tudo, tomem cuidado. Eles não estão somente lá fora. Claro, fora da igreja a gente encontra muita gente falando aquilo que quiser, e isso é bom. Existe liberdade para todos. Toda crença deve ser respeitada, toda fé deve ser respeitada. Agora, dentro da igreja, nós precisamos ter alguns princípios muito claros para nós. Muitas vezes, dentro da igreja, tem gente escrevendo livro, tem gente pregando em púlpitos de igrejas muito grandes, tem pessoas entre nós produzindo conteúdo, influenciando multidões. E são falsos profetas. Popularidade nunca foi prova de fidelidade bíblica. Isso aqui é muito simples, mas é muito sério. Nós temos que considerar a palavra de Deus com muita seriedade, porque se ela é o nosso manual, é o que traz princípios para nós, tem que ser princípios claros, verdadeiros, translúcidos. Os falsos mestres agem de forma disfarçada. Diz Pedro assim, ó, eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. O que é uma heresia? É aquilo que afasta-se da verdade, mas não é assim de qualquer modo, não é uma coisa assim que você pode identificar facilmente. O veneno nunca é servido puro, gente. O veneno é diluído, para que a gente não perceba. Ele é misturado. Os falsos mestres normalmente usam uma linguagem evangélica, conhecem os jargões nossos, fala sobre o sangue de Cristo, a pureza no sangue, fala a língua que a gente entende, falam de Deus, falam de Jesus,
falam do caminho, falam das bênçãos principalmente, mas distorcem a verdade. A pergunta, quando a gente está numa igreja, não é assim, ó, isso é cristão? Isso parece cristão? A pergunta deve ser, isso é bíblico? Isso que esse homem está falando é bíblico? Isso que esse pastor está dizendo é bíblico? Isso que essa pastora está dizendo é bíblico? Isso que essa mulher está dizendo é bíblico? Essa deve ser a pergunta. Independente se está te agradando ou se não está te agradando também. Satanás raramente, gente, entra pela porta com uma mentira escancarada. Ele entra pela janela com uma meia-verdade. E a meia-verdade é uma mentira completa. Segundo ponto, além de que desde o início essas coisas aconteceram entre o povo de Deus, é que o ensino falso produz destruição. Pedro mostra que a falsa doutrina nunca fica apenas no campo das ideias. Ela produz consequências. Por exemplo, ela orienta um casal de forma errada, ela orienta o marido de forma errada, ela orienta a esposa de forma errada, ela orienta os filhos de maneira errada, ela nos orienta, a falsa doutrina, para o caminho da destruição. Veja, desvia multidões, Pedro diz, muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. Não são poucos, muitos acabam seguindo falsos mestres que ensinam coisas falsas. Essa palavra de Pedro é a palavra dada no momento em que Pedro já estava próximo da sua morte, como ele nos fala no capítulo 1. O Senhor Jesus me mostrou que eu estou próximo de ir de encontro a ele. Então Pedro está preocupado de deixar uma igreja alerta, um povo de Deus sabendo onde é que pisa. O erro, ele costuma atrair, gente, atrair mais do que a verdade. A verdade bíblica exige arrependimento. A verdade bíblica exige que todos os dias a gente tome a nossa cruz para seguir Jesus. A verdade bíblica diz assim, ó, sem santificação ninguém verá a Deus. A verdade bíblica diz você deve ser submisso ao teu Senhor. Aquele que você chama de Senhor, você tem que ser submisso a ele. Você tem que fazer força para que a tua vida seja assim. Agora, o erro oferece um certo conforto. O erro nos ensina que está tudo bem. Você vive do jeito que você quiser. O que importa é ser feliz. E a gente gosta disso. Isso acomoda. Isso não nos incomoda. Nem sempre, gente, a maioria está certa. Pelo contrário, se você for olhar a Bíblia, normalmente as multidões estavam erradas. As multidões, elas tomaram caminho errados, influenciados por várias coisas, pessoas. Quando Jesus foi ser crucificado, a multidão disse: crucifica! Com uma convicção pétrea. O falso ensino desonra o evangelho. Diz Pedro assim no versículo 2 que lemos, por causa deles o caminho da verdade será difamado. Sabe por quê? As pessoas cobram muito dos cristãos, né? As pessoas cobram muito do evangélico, não é? Olha, se você vai jogar futebol e ali você dá uma entrada mais forte em alguém, a pessoa fala assim, e ainda diz que é crente. Não é assim? Mas sabe, as pessoas têm o direito de fazer isso. Elas não estão certas, mas nós deveríamos ser diferentes mesmo. Nós deveríamos ser mais amorosos, nós deveríamos ser mais cuidadosos. Nós devemos ser um povo diferente. O mundo observa quando líderes cristãos fazem coisas erradas. O evangelho é ridicularizado. Vocês já perceberam, quando acontece um escândalo no meio evangélico, seja ele qual for, na segunda-feira a gente ouve, você viu aquele pastor? Você viu aquele homem crente? Você viu a ala
evangélica lá na Câmara dos Deputados? A nossa responsabilidade, gente, não é apenas crer na verdade, mas procurar ter uma vida agradável diante de Deus e, naturalmente, ela vai ser agradável diante do próximo. Mas o ensino falso também explora pessoas. Diz Pedro assim no versículo 3: em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Pedro toca aqui numa coisa muito sensível. E eu quero deixar uma coisa muito clara para todos. Muita gente tem usado a igreja em benefício próprio. Dinheiro e poder. Eu não acho que o reino de Deus tem que ser miserável aqui. Mas eu tenho visto coisas absurdas. Influência e reconhecimento é o que muita gente está buscando hoje em dia. Sempre que o evangelho se torna um meio de enriquecimento pessoal, alguma coisa está errada, viu, gente? Pelo contrário, quando um homem ou uma mulher de Deus é chamado por Deus para pregar o evangelho, para cuidar de um povo, para proclamar o evangelho, não é para enriquecer, é o contrário. Na minha vida eu experimentei exatamente o contrário disso. Mas eu tenho visto pessoas, igrejas têm criado franquias. O que é isso? Uma coisa é proclamar o evangelho, a outra coisa é o autoenriquecimento. Isso deve ser um sinal grande para nós. É uma placa grande dizendo alguma coisa está errada nisso aí. Em último lugar, terceira afirmação do texto é que Deus julgará tudo isso. As pessoas podem fazer coisas absurdas. Eu posso fazer coisas absurdas, você pode, mas não pense que Deus não vai julgar isso tudo. Veja, o texto, ele apresenta 3 exemplos históricos para provar o juízo de Deus quando o erro acontece no meio do povo de Deus. Primeiro, os anjos rebeldes, nem mesmo os seres angelicais, diz Pedro, escaparam do juízo. Se Deus julgou anjos, certamente julgará os homens que se corrompem. Pedro está falando de Satanás e seus colegas demônios. Eles foram julgados por Deus, já foram julgados, diferente de nós. Os anjos já foram julgados. A eles já foi decretado o próprio inferno. Não pensemos nós que haverá menor rigor no juízo para nós. Nenhuma posição, influência ou prestígio coloca alguém acima do julgamento divino. O mundo dos dias de Noé, por muitos anos, 120 anos, Noé pregou: Deus enviará juízo. Deus enviará juízo. Arrependam-se. E a Bíblia diz que aquela geração era má, incrédula, e não se arrependeu. As pessoas ignoraram. E toda aquela humanidade, com exceção da família de Noé, morreu de um modo muito duro, fora da arca, afogados, esmagados, de tudo quanto foi jeito, mas morreram todos. O juízo parecia distante, mas chegou. O juízo parecia que, não vai acontecer nunca. 120 anos esse homem falando isso, esse homem, ó. Muita gente tem falado isso de crentes. Esse povo fica falando que Jesus vai voltar, vai voltar. Vai voltar o quê? Eu já ouvi pessoas me falarem assim: Pastor, Jesus já voltou, nós não vimos, viu? Espantaram ele, tocaram ele. Gente, no tempo de Noé, eu não penso que foi diferente, não. Eu acho que muita gente riu daquele homem, construindo um barco no deserto. Nunca tinha chovido. Terceiro exemplo que o texto nos dá aqui é de Sodoma e Gomorra. Lugares cheios de pessoas, cidade. Era onde a vida pulsava na língua daqueles que gostavam de curtir tudo. As cidades pareciam fortes,
prósperas e seguras. E de fato eram fortes. De fato, a vista dos homens eram prósperas e pareciam seguras. Mas em um único momento foram destruídas com fogo. Caiu fogo do céu. A impressão que a gente tem lendo o texto bíblico é que houve a erupção de um vulcão, mas exterminou. As cidades foram extintas. Pedro destaca que Deus sabe julgar os perversos. No momento certo, na hora de Deus, Deus sabe julgar os perversos. Mas diz que Ló era justo. Ele se atormentava com tudo que ele via acontecendo perto dele. E Deus também sabe livrar os justos. Ló, sua esposa, suas 2 filhas foram salvas, embora a esposa de Ló, na saída da cidade, tenha morrido. E segundo o texto, 2 filhas de Ló, casadas, também se perderam dentro da cidade. Mas Ló, o justo, foi poupado. Então, em meio a tudo que acontece por aí, Deus cuida da gente, Deus cuida do seu povo. Nenhum pecado permanece escondido diante dos olhos de Deus. E aí a gente pode pensar, pastor, então nós estamos lascados. Aqui todo mundo peca. Concorda com vocês? Não sobra ninguém. Que começa com o pastor, se fosse para pôr fogo, começava aqui, ó. Você também, tudo que vocês estão aí, vai queimar. Mas a boa notícia é que existe um jeito de nós sermos guardados e protegidos no sangue de Cristo. Aquele que nunca pecou e se ofereceu por nós lá na cruz. Ele nos salva. E ele muda a nossa condição, o nosso status. Vivemos, irmãos, em uma época em que tem muitos pregadores, graças a Deus por isso, tem muitos livros, tem muita informação, tem muitas coisas boas por aí. Mas a pergunta deve ser: isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso é Bíblia? Somos chamados a seguir Jesus Cristo, bom pastor, e a permanecermos firmados nas Escrituras. Eu quero encerrar contando aqui uma história. Diz que há muitos anos, na Europa, em uma região próxima ao oceano, havia um farol muito grande numa cidadezinha. E esse farol, ele servia de alerta e de aviso àqueles navios, aquelas grandes embarcações que passavam próximos àquela cidade. Mas o farol era muito alto, mas era muito forte, e aquela luz do farol girando, ela incomodava as pessoas, passou a incomodar as pessoas das cidades. Alguns diziam, esse farol é muito forte, rapaz. Eu estava dormindo ontem, aquela luz bateu na janela, e outro falava, é muito forte. Começaram a criticar que a luz era muito forte. E alguns deram a ideia, falavam, vamos diminuir a luz desse farol. Não precisa tirar o farol, mas diminuir essa luz. E o fato é que depois de algum tempo, eles diminuíram realmente a luz do farol. E aí um grande navio passando por ali, ele não observou, não conseguiu enxergar o farol. E ele aproximou-se da costa. E ao fazer isso, aquele navio com muitas pessoas dentro, ele bateu nos recifes, nos corais, nas rochas que haviam ali, veio a naufragar e muita gente morreu naquele acidente. E a grande pergunta feita na época era, mas cadê a luz do farol? Não tinha um farol? Mas a luz que agora existia, ela era pouca para informar dos perigos. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, ela deve ser simples, mas ela deve ter uma luz forte onde ela está. No aspecto de conhecer e ser dirigido por esta palavra. Nós nunca podemos nos ajustar ao que uma cultura pede ou uma sociedade, ou seja, quem for, peça. Pelo contrário, essa palavra tem o poder
para transformar uma cultura. Tudo que existe na cultura vem de Deus. As músicas, as grandes obras de pintura, grandes obras literárias, tudo isso vem de Deus. E tudo que é bom deve ser observado, deve ser bem absorvido por todos nós, crentes, todos. Mas jamais a igreja pode diminuir a sua luz. Porque as pessoas que estão navegando nesse mundo precisam conhecer a luz das Escrituras e de modo puro, de modo justo, de modo simples. A minha oração nessa noite é que nós entendamos que Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. As pessoas que caminharem comigo não vão caminhar por lugares escuros. E mais ainda, Jesus disse assim: o céu e a terra, como vocês conhecem, desaparecerão, porque serão feitos novos céus e nova terra. Mas as minhas palavras nunca desaparecerão. A palavra usada na tradução ainda é melhor. Não é nunca, é jamais desaparecerão. Que a gente permaneça firme nas verdades da Escritura. Que nós sejamos um povo mais alegre que existe no mundo. Porque nós temos motivos para isso. Que nós sejamos o povo que consegue fazer uma leitura mais saudável que existe da sociedade. Assimilemos tudo que for bom. Mas o que não for bom, que a gente mantenha distante da gente. Que Deus nos abençoe, que cada um de nós aqui tenha uma boa semana. Tenha uma semana observando as coisas verdadeiras. E em tudo que falarmos, fizermos, que o nome de Deus seja engrandecido. Cada um de nós aqui é uma luz durante a semana que se começa, que se inicia. E certamente pessoas vão precisar dessa luz para não andar por lugares escuros. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe minha vida. Deus nos abençoe como igreja. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por cada um de nós, porque aquilo que é ideal na Bíblia nem sempre é real na nossa vida, né? Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, nós queremos te agradecer por tua presença conosco e suplicar a ti. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos a caminharmos como o reflexo e a expressão da verdade do Senhor. Ajuda-nos a corrigirmos algumas coisas que nós precisamos, a nos arrependermos daquilo que é preciso, para que saiamos da tua presença hoje, iluminados, segundo a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, arranca de nós tudo aquilo que talvez não agrade ao Senhor. Nós cantamos hoje, nós lemos hoje que é possível viver uma nova vida que o Senhor nos dá. Abençoa-nos como teu povo, ajuda-nos a vivermos alegremente, cheios de paz, inundados de simplicidade, mas ajuda-nos a vivermos uma vida profunda de adoração, da presença do Senhor, porque muitos ao nosso redor estão precisando disso. Pessoas estão naufragando nas suas desilusões, nas suas angústias, nas suas ansiedades. Abençoa-nos como luz do Senhor neste mundo, sal da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.